Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Do Zero ao Arremate. E na aula de hoje, uma aula muito importante, uma aula que a gente vai falar aí sobre o edital simplificado, né, do artigo 895 do CPC, que é aquele onde você consegue dar entrada de 25% e dividir o restante do valor aí em parcelas. Então a gente vai analisar na prática alguns exemplos, também tem mais algumas coisas bem importantes para a gente falar. Beleza? Então vamos seguindo, que é bastante conteúdo para essa aula. Então vamos lá, a gente vai falar sobre o artigo 895 do CPC e também algumas dúvidas frequentes que acabam envolvendo, né, quando a gente para analisar o edital, editais aí que constituam a possibilidade de pagamento, de parcelamento através do artigo 895. Lembrando, né, lembra aquelas questões lá, processos da Justiça Federal. Via de regra, vai ser a portaria 79, que você pode pagar com 48, em 48 parcelas, sem entrada, né? Parceladinho, tudo certinho no boleto. E os da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho, na maioria das vezes, através do artigo 895, que é o que a gente vai analisar hoje. Mas é claro, vale o que sempre o que está em edital, sempre que o juiz está prevendo para aquele edital, o que o juiz está prevendo para aquele lote, para aquele leilão específico, né? Então, a gente pode encontrar 895, né, do CPC também nos da Justiça Federal, assim como o contrário também é verdadeiro. A gente pode encontrar a possibilidade de parcelamento em 48 vezes, né, em leilões da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual. Já teve até um exemplo, inclusive, que a gente mostrou aí numa das aulas. Não me recordo qual aula, né, porque são tantas aulas, mas teve uma aí que até dei um exemplo assim. Então vamos lá. Então, artigo 895 do CPC, eu vou abrir ele aqui na íntegra para a gente dar uma olhada, ver o que a letra da lei fala. Vou traduzindo para vocês aí algumas coisas para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então vamos lá, ó. O que diz já no início aqui, no caput, né? O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar por escrito. Por escrito. Então, o que acontece? Na letra da lei, né, aqui do artigo 895, fala que a gente poderá apresentar por escrito uma proposta de parcelamento. O que acontece? Algumas plataformas, alguns leiloeiros, eles têm inovado, como a gente gosta de dizer, né, no meio jurídico, e eles têm possibilitado a possibilidade de você dar esse parcelamento de maneira digital. Celular ali, no próprio computador, inclusive eu já mostrei isso em outras aulas, onde você vai ali, coloca o valor que você quer da entrada, seleciona quantas parcelas você quer fazer o restante do valor. Então, algumas plataformas trabalham dessa forma. Outros leiloeiros, outras plataformas, você tem que mandar por escrito. Outras você tem que dar o lance e mandar por escrito. Outras você não pode dar o lance e tem que mandar só escrito. Outras você tem que dar o lance, vencer ali e mandar por escrito também. Então, o que acontece? Sempre vai estar previsto no edital, vai estar previsto nas regras daquele leiloeiro e, é claro, entra em contato com o leiloeiro e fala antes já. Entra em contato antes, não deixa para a última hora. Já faz o teu cadastro na página do leiloeiro bem antes e já entra em contato e fala, olha, eu tenho interesse em comprar parcelado. Como que funciona aí vocês aí, leiloeiro tal? Você quer que eu mande só por escrito, né, por e-mail, o documento com a minha proposta de parcelamento? Eu posso dar o lance na plataforma de vocês? Ou eu tenho que dar o lance, vencer ali e mandar também, né? Tenho que dar o meu melhor lance ali e tenho que mandar parcelado também. Ou tenho que comprar à vista e no e-mail eu mando a proposta parcelada. Entra em contato com o leiloeiro, lê o que está no edital, eles vão te responder, liga, manda um WhatsApp, manda um e-mail, pergunta para eles, se informa que eles vão te responder como que eles trabalham. Não há um padrão. A lei fala que é por escrito, mas alguns leiloeiros já têm trabalhado de maneira digital, que é muito melhor para nós, o que facilita, né? Inclusive até para você programar lance, esse tipo de coisa, né? A gente já comentou sobre isso em algum outro momento das aulas aí. Então, a lei fala que pode apresentar por escrito, mas, então, fique sabendo, né, esteja ciente que algumas plataformas trabalham dessa maneira também, você consegue fazer de maneira digital ali, vai, seleciona ali bem certinho como que você quer. Aí o que diz aqui, ó? Por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem no valor não inferior ao da avaliação. Então, o que diz aqui? Ó? Lembra que geralmente, né, no segundo leilão, ele sempre cai pela metade do preço, às vezes até menos, ou às vezes no próprio primeiro leilão já está um valor bem inferior ao que realmente vale aquele item. Então, o que acontece? Ó, até o início do primeiro leilão. Então, antes de acontecer o primeiro leilão, isso é o que está na lei, antes de acontecer o primeiro leilão,
você vai fazer a proposta de parcelamento. Não é depois, é antes. Beleza? Em alguns casos, por isso que eu falei para você verificar com o leiloeiro. Em alguns casos, vai ter que apresentar a proposta à vista, ou seja, você tem que ganhar a disputa ali no site para daí apresentar uma proposta que pode ser ou não aceita. Então, é um risco desnecessário, por isso se informa antes, né? Então vamos lá, ó. E também até o início do segundo leilão, proposta para aquisição do bem que não seja considerado o valor vil. A gente já falou sobre isso, né? Então o valor vil, o que é? Aquele valor muito abaixo, muito aquém, né, do que realmente de fato vale. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento pelo menos 25%, então você tem que dar pelo menos 25% de entrada, né, pelo artigo 895, e o restante parcelado em até 30 meses. E aqui vem um detalhezinho importante, ó. Garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, carros, geladeiras, computador, enfim, os bens móveis. E por hipoteca do próprio bem quando se tratar de imóveis. É a casa, é o apartamento, é o terreno, é a chácara, o sítio, enfim, que você não vai conseguir mexer nela. Ela é imóvel, ela fica paradinha no lugar, né? Só para a gente distinguir uma da outra, né? Então, o que isso significa? Olha, quando você apresentar uma proposta para comprar um carro, por exemplo, você tem que apresentar um calção idônea, que pode ser o seguro garantia, no caso de pessoa jurídica, ou a carta fidejussória, no caso de pessoa física. A gente tem aula específica sobre isso, é uma aula bônus, porque era algo que as pessoas sempre tinham muita dúvida, inclusive é uma aula que está em constante atualização, porque hora muda o nosso contato, a empresa que consegue fornecer a carta, hora é outra, hora uma, enfim. Então, é uma aula que a gente sempre costuma atualizar, assim como a gente sempre manda informação, os contatos no nosso grupo de suporte. Então, vamos seguindo. Então, o que significa aqui, ó? Por caução idônea. Significa que você tem que dar uma garantia para a justiça, ou seja, a justiça precisa de uma garantia que você vai pagar aquele imóvel. Afinal de contas, a justiça não pode levar o cano, digamos assim, não pode levar o calote de você. Porque, olha, você está gozando de um monte de benefício, que é você comprar parcelado, sem juro, no boleto ali, beleza, de maneira parcelada, só que a justiça ela tem que ter por mais que ela não consulte, não há consulta nos órgãos de proteção de crédito, não há verificação de score, né, a questão se você está negativado ou não, nada disso é considerado. Porque para a justiça isso não importa, porque por mais que o teu score seja super bom, o fato do teu score ser super bom não garante que você vai pagar. Pode acontecer algum problema, imprevistos acontecem. Então, para a justiça, ela precisa de uma segurança. E essa segurança aqui, ó, na lei diz, ó, garantido por caução idônea. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas então é algo que a letra da lei pede. E quando se tratar de imóveis, a gente não precisa apresentar. Por quê? O próprio imóvel, a própria casa, o próprio apartamento que você comprou, ele fica como garantia para a justiça. Ou seja, se você parcelou e não pagou as prestações, a segurança da justiça é que o próprio imóvel é a garantia. Então, se você não pagou, eles vão e pegam o imóvel de você. O imóvel que eles já tinham pegado de outra pessoa, de outra empresa e colocado no leilão para vender, se você não pagar, eles vêm e pegam. Já o carro, por exemplo, não. Porque o carro você pode vender, o carro você passa para frente, o carro você faz várias coisas aí, né? Então, aí para isso você precisa de um calção idônea. Vamos ver se aqui, acho que aqui eu não falo o restante, mas o que seria esse calção idôneo? Para a justiça, você tem que apresentar um bem no teu nome, ou pode ser no nome de um terceiro, pode ser no teu nome ou no nome de um terceiro, pode ser da tua tia, do teu avô, da tua avó, enfim, você tem que apresentar um bem para a justiça para você colocar como garantia. Olha, eu quero comprar esse carro que vale, né, que está saindo por 10 mil reais. Então, para a justiça ali, a segurança, digamos, então o bem ali é avaliado em 10 mil reais, o carro. Você tem que apresentar um imóvel, um carro, uma casa, alguma coisa ali, né? Que o valor dele seja 3 vezes o valor do bem arrematado. Ou seja, então, se é 10 mil, o carro que você está deixando como fiança tem que ter pelo menos um valor de 30 mil reais. Ou seja, 3 vezes o valor. Por quê? Porque a justiça ela precisa dessa margem, dessa segurança, que se você não pagar, ela vai ter como não levar o calote. Ela vai ter uma segurança ali, um outro bem para que ela possa penhorar e mandar aquele teu outro carro para leilão. Né? Então, para que ela não fique no prejuízo. Aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela não tem um imóvel
ou um móvel, um carro, uma casa, né? Um imóvel, a casa, o carro, enfim, alguma coisa para colocar como garantia no processo. Aí o que acontece? Para esses casos, a gente tem a carta fidejussória, né, para pessoa física, e o seguro garantia para pessoa jurídica. A gente tem aula específica sobre isso, sobre como solicitar, quanto que você paga por isso e tudo mais. A gente tem os contatos de empresas, né, que nos fornecem essas cartas que a gente possa colocar nos autos do processo, né, para que o juiz aceite ali e a gente possa parcelar. Lembrando, isso daqui de você apresentar caução, às vezes vai ver cheque caução, alguma coisa assim, lá no edital, para os parcelamentos pelo artigo 895, que é 25% entrada e o restante dividido em parcelas. Para, né, os da portaria 79, não precisa caução idônea, não precisa, beleza? Vamos seguindo aqui. Então, as propostas para aquisição em prestação indicarão o prazo, a modalidade, o indexador, a correção monetária e as condições de pagamento do saldo. Então, a gente tem um indexador ali de correção, IPCA, poupança, Selic, enfim, vai estar previsto em edital. No caso do atraso do pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela com as parcelas vincendas. O que isso significa? Se você parcelou, é muito importante isso, se você parcelou, pague certinho. Porque se você não pagar, a parcela que você atrasou vai ter um juro de 10% sobre ela e um juro de 10% sobre todas as outras parcelas restantes. E você vai ter que pagar todas à vista. Todas à vista. Então, isso é muito sério. Se você está gozando de um super direito, né, de uma super oportunidade de parcelar, né, ali sem análise de crédito e tudo mais, não deixe de pagar. Não deixe de pagar, porque senão vai dar problema. Então, beleza. Aqui na Adimplente, vamos ver o que mais que nós temos aqui. Apresentação da proposta prevista. Aqui, ó. A apresentação da proposta prevista não suspende o leilão. O fato de você mandar lá a proposta não quer dizer que o leilão não vai acontecer. Vai acontecer sim. Aqui acho que a gente tem mais uns detalhezinhos bem importantes. Aqui, ó. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. Eu já falei isso ao longo do curso. Então, se você apresentou lá uma proposta de parcelamento de R$30 mil, R$30 mil parcelado com 25% de entrada e o restante em 30 vezes. E aí vai o camarada e oferece 30 mil também, só que à vista, não é parcelado. Ele tem prerrogativas, ele tem preferência. Então o juiz vai dar preferência para o cara que vai pagar à vista. A não ser que o teu valor fosse maior, R$100 maior, R$300 maior, vai valer o valor maior. Havendo empate, né, o lance à vista vai prevalecer. Agora outra coisa aqui, ó. Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado, em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa. E a de sempre, ó, sempre é de maior valor. Ou seja, o que é mais vantajoso? Você pagar a justiça receber num número de parcela menor ou num número de parcela maior? É claro que receber no número de parcela menor, porque ele vai receber mais rápido aquele valor. Então, havendo empate, vamos supor que ambos apresentaram 30 mil parcelado, mas você quis fazer em 30 vezes. Já o outro camarada quis fazer em 25. Sinto muito, o cara que ofereceu em 25 vai vencer. Então, isso também é sempre bom você considerar na hora de fazer a tua estratégia de proposta de parcelamento. Você considerar isso também. Em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar. Então, ó, aqui também é interessante. Vamos supor que está tudo igual. Está tudo igual, o mesmo valor de entrada, o mesmo valor de prestações, né, o mesmo número de vezes ali que foi feito. Quem mandou primeiro é que vai ganhar, caso haja empate em tudo, né? No caso da arrematação, o prazo dos pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e subsequentes ao executado. Esse aqui não vem muito ao caso para a gente entrar em detalhes. Então, isso aqui é basicamente alguns detalhes mais importantes do corpo da lei. A lei em si, né, do código, né, o Código de Processo Civil, ele é bem extenso, mas o que nos interessa de fato é o artigo 895, né, da lei aqui 13.105. Agora vamos mostrar aqui o que mais que eu separei aqui. A gente tem
acho que alguns, tá aqui a lei, algumas dicas importantes, então, alguns leilões não estão aceitando a nossa carta garantia, eu já vou falar um pouquinho sobre isso, e a lista dos leilões que não estão aceitando e que a gente deve evitar agora em 2024, então essa é uma aula atualizada, porque todo ano muda essa lista negra que a gente tem que tomar cuidado, vai estar na descrição, depois você entra lá e vê, eu vou até abrir aqui e mostrar na prática. Então agora vamos analisar na prática alguns leilões, o edital normal e também alguns leilões a evitar. Então vamos abrir aqui, ó, leilões judiciais. Lembra então, 48 vezes, lá pela portaria 79, via de regra vão ser os da Justiça Federal. Lembra? Esse símbolozinho, né? Que tem lá o número 4, então fica mais fácil de você identificar. E daí o número 5, o número 8, ou Justiça Estadual, ou aquele símbolozinho aqui, né? JT, que é Justiça do Trabalho, né? Para você identificar um processo e outro. Você já aprendeu isso até nessa altura do campeonato, você já tá careca de saber, já tá craque em leilão. Então vamos abrir aqui, ó. Esse aqui é da Justiça do Trabalho. Então, Justiça do Trabalho pode ser 25%, pode ser, né? E o restante parcelado. Vamos ver o que diz aqui, se a gente dá sorte de achar alguma coisa interessante aqui. Ó, anotem que aqui já não diz no início se pode ser parcelado ou não. A gente vai ter que ver no edital. Vamos ver se diz por aqui. Também não diz. O que a gente tem aqui? Uma Honda, uma motinha, uma moto, uma Kombi. Já teve até. Lance atual. Tá em andamento. Tá em andamento, tá em aberto. O cara tá levando pela metade do preço. Vamos ver aqui essa combosa, como os outros, né? Então, beleza. Aqui a Kombi, 2012, avaliada em 36 mil, né? Ó, o cara de Juiz de Fora tá levando. E que cidade que é? Ele é Niterói, Rio de Janeiro. O cara de Minas tá interessado. Então, beleza, ó. Então, a gente já sabe que é da Justiça do Trabalho, né? Ó, tá aqui, ó, número 5. Vamos dar uma olhadinha no edital. Lembra que eu já falei sobre isso para você, sobre os tipos de editais? Então, tem o edital na íntegra, tem o edital individual. Olha que interessante. Esse caso que é o leiloeiro trouxe um auto de avaliação, o que é muito importante, ó, porque ele foi lá, né, o oficial de justiça foi lá, fez uma avaliação, ó, destinatário e tal, enfim, colocou aqui as informações, ele foi lá e analisou, ó, como é que tá, ó, no dia 29 de agosto de 2023, na rua tal, na comarca tal, né, o cumprimento do mandato, ele foi lá, ó, na execução movida pelo senhor Robson Carvalho contra Hércules, Vigilância e Segurança Limitada, ó, ele tá querendo cobrar esse valor aqui, isso é importante, isso é muito importante, a gente sempre saber o valor da dívida, porque às vezes está limitado, lá lembra o parcelamento até o valor da dívida, então fica interessante, ó. Então, o cara deve esse valor, mas a Kombi está avaliada em 36, só que o leilão, a gente está saindo ali por 18 mil. Ou seja, então o juiz vai usar aquele 18 mil para pagar parte desse valor aqui. Então é algo interessante. Então vamos supor a questão do parcelamento até o limite da dívida. Vamos supor que você vai dando lance de 18 mil você leva por 35. Por 35, mas o limite aqui da dívida era 33 mil. Então 33.550. A diferença você tem que pagar à vista. Além do teu 25% de entrada. Então são alguns detalhezinhos, mas você já está ciente disso, né? Já sabe disso. Então, ó, aqui diz... Vê o que ele falou, se ele colocou algum detalhe. Se ele colocou algum detalhe, procedia a penhora. Vê, às vezes ele coloca aqui alguns detalhes de como que tá. Aqui já é outra coisa, eu acho, né? Auto de depósito. Aqui não tem. Mas em alguns momentos ele coloca aqui como que tá o carro, como que tá o bem. Isso é muito interessante. A gente já falou sobre isso, sobre a questão da gente analisar, né? Então, edital na íntegra, edital individual, edital na íntegra. Vamos clicar aqui, ó, ver aqui, então. Regras. Vamos ver as regras do jogo aqui, ó. Vamos ver o que diz. Vamos ver aqui, ó, de cabo a rabo, a gente ver o que mais nos interessa aqui. Regras, beleza. Regras da venda direta. Alguns juízes permitem que após a realização do leilão, quando os bens não são arrematados, sejam novamente oferecidos por um período de tempo em condições iguais ao diverso leilão, para possibilitar esse procedimento. Enfim, isso aqui é caso de uma venda direta, que é quando o bem não foi arrematado. Alguns juízes eles deixam por mais um tempo ali aberto para venda direta, então você pode apresentar alguma proposta. Então, caso haja o registro de alguma proposta, o leiloeiro informará o juiz tão logo que receba avisando homologar a oferta apresentada. Então, lembra que eu comentei que em algumas situações você consegue levar o bem por um valor até menor do que ele está ali em leilão? Por quê? Porque ele aceita a proposta, não são todos os editais que trazem essa informação. Então, por isso, sempre leiam os editais, leiam as regras. Isso é muito importante. As propostas somente serão recebidas através do site. Então, através do site, a oportunidade em que o interessado constará o valor ofertado e o modo como pretende pagar o bem, à vista ou a prazo. Então, ó,
Então, isso é muito importante que vocês sempre leiam essas informações de qualquer edital, que a gente está analisando um que prevê a possibilidade de parcelamento pelo artigo 895 do CPC. Às vezes só é possível efetuar a compra no número de parcelas. Não, aqui só é possível a compra à vista. Então, às vezes só é possível efetuar a compra à vista. Caso seja possível parcelamento, aqui que foi aquilo que eu falei, entre em contato com o leiloeiro. Caso seja possível parcelamento, após efetuar o lance no site, o interessado deverá enviar um e-mail para o contato judiciais, tá? Informando a opção de pagamento com a quantidade e valor das parcelas e observando as regras constantes em edital. Então, isso é muito importante que você verifique a maneira que o teu leiloeiro está trabalhando. Se é só pelo site, se precisa dar o lance no site, depois mandar por e-mail, se é só por e-mail, então isso você tem que verificar. Beleza. Vamos abrir o edital, que é para a gente dar uma olhada aqui mesmo, de fato. Então já teve várias coisas aqui, que já não está mais em vigor. Leilão, aqui ó, Hércules, é esse aqui mesmo. Olha quanta coisa desse Hércules aí foi para leilão. Moto. Esse mínimo a gente tá vendo a Kombi, né? Aqui o Ctrl F. Tá aqui, ó. Autos tal, reclamante, reclamado, a empresa aqui, ó. Então, VW Kombi, aqui as informações dela, Renavan, placa, lembre-se de fazer aquelas consultas, se necessário for. Ó, avaliação, R$36 mil em 29 de agosto de 2023. Então, lembra, ó, vai lá, usa lá o placa FIP, faz a tua consulta também. Eu não vou fazer agora, porque a gente já fez isso em outro momento. Né? E então, tá aqui, ó, localização do bem. Vamos ver se numa dessa a gente encontra. Vamos ver. Às vezes a gente encontra, né? Já mostrei isso para vocês. Isso é bom até para você saber, às vezes, a localização, onde é que tá, se é algum lugar mais boca quente, como a gente diz, alguma coisa assim, se é mais fácil de... Você pode ir lá buscar ou não, se é fácil acesso ou não. Mas, pelo jeito, a gente já tá aqui na frente da empresa, né? Empresa Brasileira de Segurança. Tá aqui, a empresa do Hércules, né? Já tem a motinha aqui na frente. Será que é essa moto? Não sei, né? Tinha duas motos dele ali. Vamos ver se a Kombi tá aqui pela frente. Não vimos, né? Vamos dar só um pouquinho para frente. Vai que ela tá aqui no estacionamento, tá aqui numa outra rua adjacente. Então, às vezes a gente consegue localizar. Observando aqui, eu acho que não tá. Acho que não tá aqui. Mas enfim, então, de vez em quando, a gente consegue dar sorte e encontrar pela frente. Não foi o caso dessa vez. Mas, enfim, fica a dica aí até, às vezes, para você conhecer a localização, né? Saber como que é lá o local, enfim, para vocês conseguirem chegar lá para buscar. Então, isso é muito válido. Beleza? Então, vamos seguindo aqui. Então, tá aqui o destinatário, enfim, o ônus, quanto que ele vende, tá aqui o processo, ó. Isso daqui, ó, é interessante, ó. Restrição de circulação. Então, o carro não tá circulando. Beleza? Vamos ver o que volta para cá. Restrição de circulação dos autos, restrição de circulação na segunda vara, Cabo Frio, restrição de circulação. Aqui, ó, restrição de transferência. Então, tudo isso, não se preocupe. Às vezes tá ali Renaju de tal, a restrição não sei do que. Isso é bom que tenha. Porque isso impede com que a pessoa ela saia vendendo aquela Kombi, que ela saia vendendo aquele carro. Porque se ela for tentar transferir, não vai dar, ó. Restrição de circulação e transferência. Então, mesmo que o cara tente vender aquela Kombi, não vai dar. Ó, e pelo jeito eles colocaram em várias varas, em várias comarcas aqui, ó. Restrição de licenciamento. Então, isso daqui, ó, também requer muita atenção, ó. Multas no valor tal. Vamos ver se ela traz alguma informação, se essas multas, se esses débitos vão ficar para nós, né, ou não. Vamos ver aqui, diz aqui, ó. Multa no valor de 1.564, ó, IPVA 2022, 2023, aqui o valor, taxas de licenciamento no valor tal, 48, consultas realizadas no dia 11 de dezembro. Então, agora 2024 pode ser que tenha. Ó, ele não diz se o valor fica pra gente ou não. Não diz. Então, faz o contato com o leiloeiro. Ó, beleza, ó, o edital não fala. Fica para mim ou não fica? Com certeza não vai ficar para você. É muito difícil estar previsto isso, né? Que vai ficar. E aí depois a gente pede a baixa, né? Para o juiz. A gente vai ter uma aula bônus aí também, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aí então você pede baixa, né, para o juiz desses débitos aqui e você pega o carro zeradinho, sem esses débitos aí. Ó, como participar do leilão? Quem pretende arrematar o dígito deverá participar, ofertar lance pela internet através do site. Está aqui o site, devendo para tantos interessados efetuar 24 horas com antecedência para você efetuar o cadastro, né? É o que a gente sempre fala, não deixe para a última hora para fazer o cadastro. Designar na praça, para fins da tudo termo próprio eficiente. Beleza, vamos ver o que mais que tem interessante aqui.
Oferecidos via internet, não garante os direitos, funcionamento do computador. Ó, havendo lance nos 3 minutos antecedentes ao horário do iniciamento do leilão, haverá prorrogação. Então, nos últimos 3 minutos, isso aqui é meio de praxe, meio que padrão, assim, muitos trabalham dessa forma. Se tiver lance nos últimos 3 minutos que antecedem o encerramento do leilão, ele é a prorrogação, ele abre de novo o tempo. Lembra daquele meu vídeo lá da arrematação? Lembra que o tempo voltava? Ele voltava 1 minuto ali, quando a gente começava a dar lance nos últimos minutos ali. Então, é meio de praxe, muitos trabalham dessa maneira. Caso o arrematante vencedor não efetue o pagamento no prazo determinado, será convocado o segundo colocado na disputa para formalizar a arrematação. Isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante, bem detalhadinho aí. Tem algumas informações, outras deixam a desejar, mas tem algumas informações bem interessantes. Serão avaliados a fim de evitar alienação por preço vil, né? Muito barato. Pagamento da forma da vida, ó. Pagamento de forma à vista, arrematação far-se-á mediante pagamento à vista, no prazo de 24 horas. Os licitantes deverão acompanhar a realização da asta, beleza. Vamos ver se fala sobre parcelamento. Possibilidade, horários, 2%. Venda direta, ó, fica possível a venda direta, beleza. Visitação, ó, é vedado aos senhores depositários criarem embargos à visitação, ou seja, ó, o cara que é o devedor, ele não pode embargar a tua visita. Você pode visitar, contrata um motoboy, se for em outro lugar, contrata alguém, um mecânico, enfim, pede para alguém ir lá. Igualmente ficam autorizados os colaboradores do leiloeiro, então o próprio leiloeiro ele pode ir lá diretamente e coletar as informações para vocês, então é algo que a gente sempre fala, a gente sempre orienta, né? Cuidem com esses detalhes, né? Beleza, vamos ver o que mais que tem. Dúvidas e esclarecimento, todas as informações, contato do leiloeiro. Ó, fica a desejar logo intimado. Não tem muita informação aqui legal. Não tem o que nos interessa. Vamos ver aqui, ó, parcelamento. Parcela, ó, não apareceu nada. Então, ó, um edital bem omisso, né? Pode ser que ele não seja possível o parcelamento. Lembra que estava escrito lá nas regras? Então, olha, então é algo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ó, o edital individual. A gente já não abriu ele. Tá aqui a Kombi, endereço dela, tudo certinho, 50%. Não tem muita informação. Então, é só. Eu tô vendo, não sabia que eu ia ver isso aqui, peguei um acaso, então só pra gente ver realmente na prática, né? Como que funciona. Tem edital que traz informação, tem edital que não traz. Então a gente tem que analisar cada caso. Vamos pegar. Beleza, pegamos um da Justiça do Trabalho, vamos pegar um da Justiça, sei lá, da Justiça Estadual. Vamos ver aí um, sei lá, Campo Grande, Varginha, vamos ver aí um. Niterói foi onde a gente foi agora, né? Rio de Janeiro, Itapetinga. Ó, vamos ver se de repente. Esse aqui é da Justiça Federal, mas vamos ver se lá na Justiça Federal não cita o artigo 895. Às vezes cita, né? Tela, localização do bem. Só pra gente dar uma olhadinha bem rapidão aqui, só pra ver. Só pra ver se ele não fala. Vamos ver. É federal, mas lembra que eu falei que alguns federais eles acabam permitindo parcelamento pelo 895? O número de parcelas. Aqui ele não está citando a qual das leis que é. Pode ser que seja aquela pela portaria 79. Aí teria que ver no edital mesmo. Parcelamento. Comissão do leiloeiro. Não diz nada. Pagamento a prazo determinado. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. À vista. Somente à vista. Então, tá aí. Então, cada caso é um caso, cada edital é um edital, né? A gente vai dando uma olhadinha aí. Vou pegar aí um da Justiça Estadual. Vamos ver se isso aqui tem um carro, fica mais fácil. O carro é bacana de ver, tem bastante informações. Beleza. Não, terreno. Não quero terreno, quero um carro. Vamos ver aqui, Justiça Estadual de Passos, Minas Gerais. Vamos ver esse aqui. Parte ideal. 30 meses, 25% de entrada. Imóveis. Interessante. Vamos ver esse aqui, ó. Sei lá, que cidade é essa? Vamos ver. Norte e Nordeste. Até que abriu.
Tá com problema no site deles. E o imóvel. Opa, pode ser que tenha carro aí no meio. Imóvel? Não, sítio. Vamos fazer daquele jeito lá, né? Vamos fazer daquele jeito que é mais fácil. Vamos ver aqui, leilões de automóveis. Gente, essa aula é um pouquinho mais longa mesmo, um pouquinho mais chata, um pouquinho mais maçante, porque a gente vai analisar na prática aí, mostrando para vocês vários editais, né, o que a gente pode parcelar, o que a gente não pode. Vamos pegar o que a gente tem aqui, ó. Simulação de leilão, simulação de leilão. Esse Golf aqui a gente analisou numa outra aula aí, né? Vamos descer um pouquinho mais aqui, vamos para a página 3. Vou fechar aqui a lei, a gente já deu uma olhadinha nela. Aqui, ó, Nissan Frontier. Olha só, caminhonete 4x4. Vamos ver. Fidelis é bom. Bom esse site aí, bom esse leiloeiro. Olha só. Ah, bom, você quer da Justiça Federal, gente. O lote 7 poderá ser parcelado em até 48 vezes. Olha só que legal. Que legal essa possibilidade aí também, né? Então, avaliado em quanto? 80 mil, 40 mil, parcelado, olha, ótima oportunidade, né? Então, acabou. Queríamos um outro, vamos ver aqui, ó. Opa, uma BMW. Vamos ver essa BMW aqui. BMW 75, olha só, avaliação em 75 mil. Ó. 6 vezes e 25. Bom, mas vai dar pra gente avaliar o edital pelo menos. Não é 30 vezes, mas é 6. Vai dar pra gente avaliar o edital pelo menos. Ah, prazo do edital, tá aqui, ó. Placa, tudo certinho, pra você fazer suas consultas, o nome do depositário, olha a localização do bem, o endereço que tá. Vamos ver se ela fala como que tá. Aqui, ó, olha as dívidas, ó. Então, ó, olha as restrições. E essas restrições são boas, gente, não é ruim, ó. Circulação, é um carro que não tá circulando, bom, o carro tá lá paradinho, ninguém tá depenando do carro. Ele tá com penhora e transferência de propriedade. Ele tá penhorado por causa disso, ó. Cooperativa de crédito, tava penhorado, provavelmente então essa cooperativa cobrou, por isso que ele foi para leilão e não pode ser transferido. Ó, tem débito no Detran, aqui, ó. Consulta o dia que foi, outros eventuais condições de Detran. Ó, o arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus perante o Detran, poderá haver outras restrições judiciais originárias de outras varas que poderão causar morosidade na transferência do bem perante o Detran. Então, isso aqui é um detalhe bem importante. Por quê? Imagina que ele tem Renajude, ele tem restrição, né, lá no sistema, lá no Renajude, em outras varas, porque ele também está penhorado, tem outras penhoras, outras restrições. O que acontece? Você vai pedindo baixa, vara a vara, então isso acaba tornando um pouquinho moroso, um pouquinho demorado o processo de transferência do carro para o teu nome, mas você já pegou o carro, já está rodando com o carro, você já tem documento tudo certinho para rodar com ele. A única questão é a transferência para o teu nome, que acaba demorando um pouquinho, porque você vai ter que solicitar a baixa para o juiz. Mas você já está com o carro já está lá com você tudo certinho. Então, isso também é um detalhezinho importante. Lembra de fazer aquela consulta lá nos sites, né? Isso é muito importante também, ó, débitos tributários, IPVA, multas. Aqui dá os exemplos, ó. Baixa de penhoras, demais ônus e tributos. Com a venda no leilão, caso haja penhora, restos, indisponibilidade e outros ônus que agravem o veículo, o bem será leiloado livre de desembaraço. Aqui, ó. Livre e desembaraçado de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva carta. Então, tá aqui, o edital tá garantindo que você não vai herdar essas dívidas. Então, olha a diferença. Esse edital já tá mais organizado que o anterior lá, que a gente tava vendo que não falava. Então, por isso, sempre olhem o edital. Ó, agora vamos ver aqui, ó. O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 meses. Então, lembra, às vezes pode ser 30, pode ser 12, nesse caso está 6. Agora tem uns detalhezinhos importantes aqui, ó. As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$1.000 cada. Às vezes o juiz traz essa informação. Porque, por exemplo, vamos supor que você, acho que está 30 e poucos mil, né? 30 e alguma coisa, né? 37.500. 37.500. Você levou por 40 mil. Teve uma disputinha ali, levou por 40 mil. Levou por 40 mil, deu 10 mil de entrada. Ou melhor, levou por menos de 40. Levou por menos de 40, não fechou nem 40. Então não vai dar nem 10 mil de entrada. Não vai dar nem 10 mil de entrada e não vai sobrar nem 30 mil reais para você fazer em 30 parcelas. E aí você ia dividir em 30 parcelas e essa divisão da parcela ia dar um valor menor do que R$1.000. Não pode. Você teria que fazer num número de parcela, em número de parcela menor, para que o valor desse pelo menos R$1.000 cada parcela. Às vezes o juiz traz essa informação, então é muito importante que vocês sempre leiam e se atentem para os detalhes do edital.
Porque quem sabe você não vai poder parcelar num valor tão baixo que nem você quer. Beleza? Então, nesse caso, teria que ser 1.000. Então, se você levasse ele por 40 mil reais, daria 10 mil de entrada, e se fosse em 30 meses, seria R$ 1.000, né? Cada parcela, 30 parcelas de 1.000. Tem aqui a localização do bem, ó, teve já várias visitas aqui, várias visitas, mas, né, lembra, não seja afoito na hora de dar o lance, se você estiver interessado no bem, vai com tranquilidade. BMW X1, cara, barato, né? Barato, belo carro, belo carro. Né? Pena que tá em 6 vezes, né? 6 vezes, vai dar 25% de entrada. Vai ter que dar, pô, parcela de 5 mil reais quase. Então se o cara não tiver um dinheirinho guardado aí para levantar, é claro, o que acontece? Muita gente faz disso, eu faço em 6 vezes, tenho dinheiro para uma, 2 parcelas, eu compro e vendo. Eu vendo ele antes de arrematar. Eu vendo ele, depois eu vou lá, peço pro leiloeiro, né? Lembrando que para você pagar essa do artigo 895, é o leiloeiro que manda a guia judicial para você para pagamento, é o leiloeiro que manda. Esse não é lá pelo Regularize, é diferente da portaria 79, que é lá pelo Regularize. A gente tem uma aula específica sobre isso, eu já expliquei. Se ficou com dúvida, volte lá para ver as formas de pagamento, as formas de parcelamento, né? Volta lá e assiste. Então, essa do artigo 895 é o leiloeiro que manda para você. Então, de repente, você pegou e colocou a venda já, pô, porque você comprou por 40, vendeu por 50, 60 mil, já teve uma boa margem de lucro, vai sair ganhando, a pessoa que comprou de você vai sair ganhando também, tudo certinho. Já colocou a venda, vai lucrar bastante com ela, né? Então, aí vai lá e pede pro leiloeiro, ó, manda aí, eu quero pagar tudo de uma vez só. Então, às vezes pode fazer isso, então, quem sabe, se tiver menos prestações. Aí tudo vai do que você quer fazer, mas sempre analise bem, segue lá o macete, né? Qual que é o teu objetivo, né? Vai monitorando, vai analisando tudo certinho, até que você realmente, de fato, compre o que você quer. Beleza? Ó, consta alienação, aqui, ó. Consta alienação fiduciária em favor da cooperativa. Então, a própria cooperativa que levou ela para leilão consta. Então, é interessante que você veja o valor da dívida para ver se, e também leia no edital se essa dívida não pode cair no teu colo. Beleza? Pena que aqui não dá para pesquisar, que foi escaneado aqui, eu não consigo fazer pesquisas. Agora, vamos ver aqui, ó. Vamos continuar. O valor de cada parcela, ó, aqui, ó, será acrescido o índice de correção monetária de IPCA. IPCA. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui, ó. Calculadora. Aqui, ó, prestação de acordo com o IPCA. IPCA, vamos ver aqui nesse primeiro, se tem aqui o IPCA pra gente fazer. Não tem. Vamos pegar outro ali, então, que já tá mais garantido. Acho que essa aqui eu já devo ter usado. Vamos selecionar, selecione o índice para correção. A gente quer o IPCA. IPCA a partir de 1992, está aqui, beleza? Então, é para 6 meses, né? 6 meses. Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar final ali do ano, final do ano, dezembro. Dezembro, pode ser? Dezembro ainda não vai dar o prazo, não vai dar 6. Vamos colocar 1/6 de 2023. 1/06/2023. 6. Por que ele não dá certo? Tem que selecionar. 23, que é o 1º de janeiro, só pra gente ter uma ideia. É porque ele tá por mês. Vamos colocar o mês 6 de 2023. Beleza, valor a ser corrigido. A parcela, então, era de R$ 1.000. Vamos ver quanto que ficaria a última parcela? R$ 1.031. R$ 31 a mais você ia pagar na última parcela, gente. Agora pense se você fosse financiar aquele valor. Quanto que não daria? Então, é muito vantajoso, né? A gente não tem juros, mas é claro, a gente tem uma correção nas prestações. E tudo vale do índice ali que está sendo apontado. Nesse caso, o IPCA, né? Que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Então, em alguns casos, pode ser a Selic ou a própria poupança. Então, sempre veja, né? Até para você saber quanto que vai dar ali. Beleza? Aí o que diz aqui, ó? Vamos continuar. Aqui.
Caução será garantida através de caução idônea. Exemplo de caução idônea: seguro-garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 3 vezes o valor da arrematação. Caução esta condicionada à aceitação e homologação pelo juízo, ou seja, o juiz ainda ele vai ver se ele aceita. Então, o que aqui ele está dizendo, olha, você pode apresentar um imóvel, né, uma casa, pode apresentar um carro, e o valor dele tem que ser 3 vezes o valor do bem que você está comprando. Nesse caso, você pode apresentar aqui, ó, seguro-garantia. Então, o seguro-garantia, ele é para pessoa jurídica, então é para quem tem empresa. Para quem tem, né, para quem é pessoa física, nesse caso, é a carta fidejussória, se fosse uma fiança bancária. É o que acontece. A gente solicita, para quem não tem nenhum bem no seu nome, né, com as empresas que a gente tem o contato aqui do Arca Leilões, eles vão disponibilizar uma carta de crédito para vocês, como se fosse um... Eu vou ter uma aula específica sobre isso, não vou entrar muito em detalhes, né? Aí você vai apresentar ela lá para o leiloeiro vai mandar para o juiz para ver se ele aceita essa fiança bancária, né, com 3 vezes o valor do bem. Claro, você paga uma taxa ali para a seguradora para ela emitir essa carta para você, né? E então você apresenta para o juiz, né, para ver se ele aceita como caução. Ou você pode apresentar aí de um terceiro, de um tio, da avó, do vô, do pai, caso não tenha nada no teu nome. Beleza? Mas a gente vai ter uma regra, né? Vai ter uma aula específica para a gente falar sobre as regras ali da carta fidejussória, do seguro-garantia. Beleza? Então não se preocupe, a gente vai explicar bem certinho para vocês como que vocês solicitam para quem não tem nenhum bem no nome. Isso então é uma mão na roda, ajuda bastante. Não é um valor elevado para você emitir ela. Ela varia ali de 4% a 7%. Enfim, a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Beleza? Vamos ver se tem mais alguma coisa importante. Já falamos sobre calção. Valor declarado igual ou superior a 3 vezes, ó, 3 vezes o valor... Ah, aqui, ó, e olha, ó, 3 vezes o valor da arrematação. Então, 3 vezes o valor da arrematação. Então, então comprou por 10, então tem que ter o cheque calção ali do valor de 30 mil, né? Então, você vai pagar uma taxinha para emitir ela. É claro, a gente tem aula específica sobre isso. Vamos ver o que mais que tem. 3 dias, a diferença sobre a pena. Bom, enfim, então isso aqui é basicamente para mostrar para vocês os diferentes tipos de informação que tem nos editais, que vocês precisam ler, precisam se antenar, né? Ver as informações do carro, ver as informações do veículo, como é que tá, como é que não tá. Esse aqui é outro bem, ó, olha só. Ah, bom, no 1099, né? 99 o Corolão. Mas enfim, então leiam sempre o edital, se atentem aos detalhes, ao que está sendo especificado. Vamos ver esse Onix aqui, ó, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ó, Justiça do Trabalho. Também, gente, também. 6 vezes com sinal de 40%. Olha, esse aqui o juiz está mais exigente. Ele nem deixou parcelar em 30. Só 6 e ainda pediu 40 de sinal. Pediu 40 de sinal. Tá aqui, ó. Bom carrinho, bom carrinho. Então, é aquele processo, né? De você ficar procurando até você achar, né, aquilo que você quer. Um Hyundai X35. Ah, pena que não deu. Não encontrado. 60 mil reais. Uma Saveirinho Cross. Vamos ver se isso aqui, ó. Aí, agora sim, achamos alguma coisa interessante. 25% de entrada e o restante em 30%. Aqui, Saveirinho Cross. Olha só que ótima oportunidade, Saveiro Cross. Aí, ó, 2014, ó, já tô dando até spoiler aí pros alunos, né, ó. 20/3 termina. Não vai dar tempo de você assistir essa aula, provavelmente. Então, ela aí pro ar. Vamos lá, parcelável em 30 vezes, 25% da entrada. Pagamento à vista mediante apresentação de calção, ó. Consulte-nos. Por quê? Algumas plataformas de leiloeiro, eles vão especificar no próprio edital, nas próprias regras, o modelo de calção que eles aceitam. Então, o modelo de documento que você tem que mandar, ó, é assim tal, descrevendo bem de tal maneira. Então, eles disponibilizam para você. Então, por isso sempre vale o contato com o leiloeiro para ver. Vamos ver dos bens, das formas de pagamento... 24 horas aqui, ó. Pagamento integral do lance, 24 horas para quem pagar, né? Para quem fizer ele à vista, né? Ó, aqui, ó. Seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante, com valor declarado superior 3 vezes o valor da arrematação. Calção essa condicionada à citação pelo juiz. Então,
Via de regra, o juiz ele tem essa discricionariedade se ele vai aceitar ou não o calção que você está apresentando. Não costumamos ter problema, eles aceitam o nosso calção, eles aceitam a nossa carta fidejussória. Nós temos alguns leilões específicos que não estão aceitando, que estão dando problema, não estão aceitando nenhum tipo de calção. O juiz está sendo bem exigente e está pedindo somente à vista. Alguns leilões específicos, nós temos a nossa lista negra, todo ano sai essa lista negra, eu vou passar para vocês, vai estar disponível ali o link para vocês acessar. Ó, aqui, ó, o detalhe que eu falei para vocês, ó, contate-nos para obter o modelo da proposta de aquisição. Então você tem que fazer um contato com o leiloeiro, ó, eu quero fazer proposta de arrematação parcelada. Me manda aí o modelo, né? O modelo aí da proposta para seguro garantia. Alguns leiloeiros, eles têm já as próprias empresas que eles indicam. Ó, vamos aceitar se você fizer com essa empresa e tal. É quase que uma venda casada, né? Não chega a ser uma venda casada porque não é eles que analisam, né? É o juiz. Mas alguns leiloeiros, eles já colocam, ó, indicamos que faça seguro garantia com tal empresa. Então, às vezes fica uma mão na roda. Até, claro, a gente tem os nossos contatos aqui do Arca Leilões, que a gente passa para vocês fazer a carta, né? A carta fidejussória de vocês, ou no caso, o seguro garantia para pessoa jurídica, mas em alguns casos, algum leiloeiro ele traz. Um leiloeiro ele traz aqui. Beleza, assinatura, arrematação, 24 horas, taxas a pagar, justiça do trabalho. Agora vou até dar um detalhezinho importante para você, ó. Vamos supor o seguinte, o que a gente costuma fazer? Você deixa a tua carta fidejussória engatilhada, você não paga ela ainda, a gente já deixa ela meio engatilhada, porque você vai monitorando o edital, manda para a empresa, eles são bem solícitos, né, te ajudam, te auxiliam, eles vão avaliando o edital com você ali, então eles vão analisando para ver que valor que você vai arrematar, para saber que tem que ser 3 vezes o valor, até para você não gastar um dinheiro desnecessário. A gente deixa ela meio ateada, meio certa, lá com o nosso contato lá, e aí você pega e fala, ó, vai ser tal dia o leilão. Se eu vencer, eu já te dou um toque e pode emitir ela, que vou precisar dela para comprar. Aí o que acontece? Você pegou, emitiu a carta, vai ter um custo e essa carta ela tem validade. Então, caso você não possa usar ela nesse edital ali, naquele lote que você está comprando, você pode usar a mesma carta em outros lotes. Você pode dar ela como seguro garantia em outros lotes, não? Então não tem problema, caso ela não seja aceita ali, por exemplo. Só que aí tá uma grande dica que a gente dá. Então vamos supor que você pagou lá para a empresa emitir a carta fidejussória para você. Então ela emitiu, você teve um custo de 4 a 7% do valor ali, beleza. Depende, né? Depende muito da empresa, enfim, algumas análises ali que eles têm. Então, beleza, você emitiu ali, gastou, teve um valorzinho ali, vai ter uma validade para essa carta, 1 ano, 2 anos, depende, o prazo que você estipular, isso é o contrato que você vai fazer lá com a seguradora. Beleza, aí o que acontece? O leiloeiro emitiu lá a taxa para pagamento de 25%, que você tem que pagar à vista, e o que acontece? Você pega e manda, desculpa aí, pessoal. Você pega e manda, rinite, né? Você pega e manda lá pro leiloeiro a tua proposta, ou melhor, manda o teu calção, manda lá a tua carta fidejussória, o teu seguro garantia, né? E fala, olha, tá aqui, aceita ou não? Beleza, mandou pro juiz, ou o juiz não aceita, não aceitou. O que acontece? Você não paga ainda o outro 25%. Ou seja, para que você não tenha um prejuízo tão grande. Porque então você só vai gastar o dinheiro com a carta, mas não gastou o dinheiro com 25%. Mas é claro, para isso você tem que ser rápido, já deixar a carta engatilhada, tudo certinho. Porque senão vai dar ali as 24 horas que você tem que pagar e tudo mais e acaba sendo complicado. Ó, até que diz, ó, o pagamento da taxa judicial, se houver, deve ser feito juntamente com o calção em 24 horas. Nesse caso aqui não... bom, vai dizer, né, no edital se tem taxa judicial, não. Lembra que eu já falei sobre isso, né? Alguns editais, dependendo ali se é da Justiça Federal, estadual, enfim, ele traz algumas taxas judiciais, mas via de regra não trazem, quando traz são valores bem pequenos, ó. Em caso de parcelamento da arrematação de veículo, o arrematante deverá oferecer em até 48 horas contados da arrematação o calção idônea. Então, até 48 horas depois. Então, você tem 48 horas e muitas vezes, e aqui, não sendo aceita a calção idônea pelo juízo ou no caso de sua não apresentação ao leiloeiro no prazo de 48 horas. Então, deu 48 horas, se não apresentou, acarretará automaticamente na conversão na forma de pagamento para somente à vista. Então, por isso que eu digo, você tem que ser ágil, já tem que deixar tudo engatilhado lá com a empresa. Então, vamos supor que você, se
enfim, atrasou ali, perdeu o prazo, cara, então acaba sendo complicado. Então acaba complicando ali todo o processo de arrematação. Beleza, gente? Então analisamos um aí que era possível agora com, ó, 25%, ó, aqui, ó. Ó, aqui diz, ó, Justiça do Trabalho tem taxa de publicação do edital. No caso da Justiça Federal, tem a taxa judicial, a lei tal, artigo tal, valor de 0,5% do valor do bem. Aqui, ó, piso, R$11 e teto, não passa de 1920. Então tá aqui, ó. Então provavelmente você vai ter mais uma taxa de 0,5% do valor que você levou o bem para pagar aí para a Justiça Federal, caso seja então da Justiça Federal. Justiça Estadual é o valor da expedição da carta de arrematação. Então é um valor bem baixinho. Então é só o valor que a Justiça tem para expedir o documento mesmo. E aqui só a taxa também de publicação do edital. E aqui a federal, 0,5%. Então esses aqui são os valores quando a gente tem alguma taxa judicial para pagar. Mas via de regra eles acabam nem cobrando. Então, sempre analise o edital. Então, como eu ia falando, aqui a gente analisou então alguns editais. E agora, a aula já está bem longa, gente, já está bem longa. Eu vou mostrar para vocês a nossa lista negra ali, né? Então, essa aula eu já sabia que ia ficar mais longa mesmo. Artigo CPC, aqui, ó, analisando na prática, leilões a evitar. Aqui, ó, editais 2024. Então, o que acontece? Ó? Essa daqui é uma central de asta pública de São Paulo. Onde que acontece? O que é uma central de asta pública? Asta pública lembra que é leilão. Então vamos traduzir. Então, uma central de leilão. Central de leilão público. De leilão judicial. Então, o que eles fazem? Essa seção judiciária de São Paulo, eles juntam vários leilões, vários lotes e vários leilões numa asta só. Em várias, né? Tem várias astas, aqui é os números, 297, 298, enfim, então tem a lista de 2023, essa aqui é a lista de 2024. Então o que acontece? Tudo que está em edital, tudo que está em leilão nessa lista aqui, você tem que evitar. Por quê? Nessas aqui, o juiz não está aceitando a nossa carta fidejussória, ele não está aceitando o seguro garantia de pessoa jurídica, em alguns casos ele não está nem aceitando casa, carro, nada disso, porque são alguns bens mais específicos e nesse caso, às vezes, o juiz está aceitando só a vista. Só a vista. Vamos ver aqui, ó. Aqui tem os leiloeiros, ó. Tem o nome dos leiloeiros aqui, ó. Antônio Rissão, Antônio Carlos Celso, ó. Frazão, gente. Frazão não sabia. Frazão tá na lista deles. Ah, então tem que ficar esperto com esses lotes específicos aqui do Frazão. Até é um leiloeiro que eu costumo acompanhar. Então, ó, Fidalgo também é outro interessante. Enfim, então você pode entrar aqui e dar uma conferida. Ou na dúvida, o que acontece? Vamos supor que você quer ver se aquele edital que você está vendo, ele está na lista aqui ou não. O que você vai pegar? Você vai pegar lá o nome do cara e vai vir e vai pesquisar aqui, ver se está aqui. Se está aqui, é um edital, é um leilão a ser evitado. Ou, né? Então, fica a dica para você aí. Vamos pegar aqui esse primeiro leilão, vamos ver o que tem aqui. Documento, lotes cancelados, lotes arrematados, não houve. Esse aqui até já teve, já foi a data. Vamos pegar um mais para frente aqui então. 21/2, 28/2, 11/3, 11/3, 11/4. Então esses aqui ainda vai acontecer. Mas não está disponível para eu acessar. Então esse é só a lista. Vamos ver se aqui já foi. 13/3. Vamos ver se eu consigo ver. Vamos ver. Ó, aqui os lotes deles. Então tem algumas coisas mais específicas, né? Vamos ver se tem algum carro aqui para a gente dar uma olhadinha no edital deles. Meu por cima. Ctrl F. O carro não vai aparecer como carro. Teria que dar uma olhada aqui mesmo. Prédio. Vamos ver outro aqui então. Se a gente consegue encontrar pelo menos um pra gente dar uma olhadinha. Esse aqui, será que não foi o que eu entrei? Foi que eu entrei, né? Vamos ver aqui no Antônio Carlos. Então, são alguns leiloeiros, alguns editais aí para você ficar esperto. Ó, aqui uma imagenzinha. Fiat Uno, Sportage. Hyundai Azira. Vamos ver aqui, ó. Encerrado. Eu não consigo ver. Não entra mais. Encerrou, já era. Não tá permitindo entrar. Só encerrado, gente. Vamos ver se tem algum andamento. Não, só esse. Opa, esse entrou. Vamos ver. Vamos ver o edital. Eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês uma particularidade dentro dele. Então já tá aqui, ó. Edital de astas públicas
beleza? Então a gente já sabe, ó, já tá aqui os nomes das partes envolvidas e tal. Eu quero ver se eu acho aqui a parte do... Tá aqui para você ver. Calção. Vamos ver. Aqui diz, valor que não seja inferior a 50% do valor da avaliação. Podendo prestar calção idônea quando se tratar de imóveis e por hipoteca do próprio bem quando se tratar. Pagamento de 25% do lance, parcelado em até 30 meses, garantido por calção idônea quando se tratar de imóveis e hipoteca do próprio bem. Até que não tem tanta informação. O que acontece? O que eu queria mostrar para vocês, mas eu achei que nesse daqui ia estar e não tá, é que quando o juiz ele detalha no edital muito bem, olha, isso daqui vale como calção idônea, isso aqui não vale, isso aqui tal. Quando ele define muito bem o que é e que não é, o que o juiz está mostrando? Está mostrando que a carta idônea, que a carta garantia para ele, calção idônea, é algo importante. Então é algo que ele vai considerar. Então, se é algo que ele vai considerar, requer a nossa atenção. Por quê? Pode ser que ele acabe aceitando ou não, né, o nosso seguro garantia ali na hora da gente tentar arrematar o bem. Então, estava aqui o que era um Corsa 2020, avaliado em 28 mil, enfim, estava aqui as informações do carro. Então, gente, essa aula vai chegando ao fim. Caso você tenha alguma dúvida sobre edital, sobre análise de edital, deixa aqui embaixo a sua dúvida, nos procure, mande mensagem no grupo, a gente vai respondendo, a gente vai te ajudando, beleza? Então vai estar disponível para vocês essa lista aqui da Central de Asta Pública, que são leilões a serem evitados, porque via de regra, né, os juízes estão implicando na hora de aceitar a nossa carta, né, a nossa carta fidejussória, o nosso seguro garantia ou até os outros tipos de calção. Então ficou uma aula um pouquinho extensa, mas é assim mesmo, análise de edital, vocês vão ver quando vocês forem editar, analisar o edital, pesquisar, analisar realmente o que vocês querem, vai ser um pouquinho complicado. Caso surja alguma dúvida, manda no grupo, o pessoal direto manda ali, tenho dúvida, como é que interpreta aqui, tá escrito, fica o valor para mim pagar, não fica, para quem que fica, eu consigo pedir baixa depois, o juiz vai aceitar o meu calção ou não, eu tenho dúvida lá, quais são os contatos da empresa que vai emitir a carta fidejussória para mim, qual que não é. Então, como que funciona agora? Eu arrematei, para quem que eu tenho que pedir a guia de pagamento? Como que eu falo com o leiloeiro? Então, às vezes o pessoal tem dúvidas assim e acabam perguntando, então não tenha vergonha, utilize do grupo, nos procure que a gente está aqui para auxiliar vocês. Beleza, pessoal? Então, vejo vocês na próxima aula. Fui!